Parentalidade Preta não é um perfil. Ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória preta. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta e com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o mártir e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 4. A Cidade Eterna. Os fatos sobre o que ocorreu com Fanon são ambíguos e permanecem no campo da elucubração, mas bons entendedores e ouvintes atentos do Parenta conseguem traçar uma linha clara entre o contexto da luta de libertação da Argélia e a cisão interna da FLN, dividida entre o braço militar e o político. Fanon, que era porta-voz da organização, sempre se alinhou mais com a frente diplomática. O incidente seria muito conveniente para 2 lados de uma história que possuía 3. De um lado, Fanon e a diplomacia argelina, da qual ele era porta-voz e emissário; de outro, as forças militares que, apesar de terem outra visão, se mantinham na FLN, e na outra ponta desse triângulo a França e o impedimento à Revolução Argelina. Não se pode imaginar ao certo o porquê do ocorrido, mas para bom entendedor, meio acidente basta. Se você não conhece a história do nosso doutor, pode estar pensando agora que a morte dele foi um ato de terrorismo, mas nesse momento da história onde a gente está, ainda faltam 3 anos para isso acontecer e não vai ser por um ato violento. Voltando às palavras da autora, Alice Scherk, nós temos o seguinte, abre aspas: ninguém tinha certeza de nada, de toda forma, o acidente havia sido grave. Atingido nas vértebras, Fanon foi acometido de uma paraplegia transitória que, antes de ter a certeza de que a medula espinhal não foi danificada, causou uma grande agitação. Chegou a ser dado como morto na Tunísia por algumas horas, recebeu os primeiros socorros no hospital marroquino e depois, quando a sua mulher chegou no hospital, foi tomada a decisão de transferi-lo para uma clínica em Roma. Voltemos à Europa. O clima tenso e delicado trazia muita expectativa às pessoas envolvidas. Frantz Fanon, gravemente ferido, lutava contra a morte a cada momento que se passava. Com seu quadro estabilizado, uma paralisia que até o momento não se sabia se era temporária ou permanente, um atentado que, apesar de fazer sentido, não se explicaria até aquele momento, e uma remoção. Roma seria um local seguro para tal, e a narrativa a seguir foi removida na íntegra do livro de Davidson Faustino, das páginas 109 a 111, e deixam qualquer diretor de filme de ação satisfeito com o resultado. E elas são as seguintes, abre aspas. Ao regressar à capital da Itália, Fanon seria recebido por Tayeb Mohamed Ould Haruf, importante liderança nacionalista da Argélia, e representava o GPRA, o governo provisório da República da Argélia, no país, na Itália. Pouco antes de encontrar Fanon no aeroporto, o carro que seria utilizado para o seu transporte explode misteriosamente, matando uma criança italiana e ferindo alguns transeuntes. A criança em questão, chamada Ronaldo Royal, estava jogando bola próximo ao local em que o carro estava estacionado e, ao chutar acidentalmente a bola para baixo do carro, tentou retirá-la, acionando acidentalmente um poderoso explosivo plástico, possivelmente destinado a Frantz Fanon. Fecha aspas. Esse trecho está na página 390 da biografia de Fanon, escrita por David Massey, e foi retirado do livro Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, de Davidson Faustino. Na confusão, Ould Haruf teve que explicar à polícia o seu itinerário e intenções de levar um tal Ibrahim Omar Fanon, nome que constava no seu passaporte falso com a bandeira da Líbia, ao hospital. No dia seguinte, o fato fora publicado nos jornais de grande circulação, especulando as ligações do caso com a tentativa de lideranças da FLN e informando, inclusive, o andar no hospital que Fanon havia sido internado. Ao ler o jornal do dia seguinte, Fanon solicitou
previamente ao diretor do hospital que o transferisse de quarto. No mesmo dia, 2 homens armados invadiram o antigo quarto de Fanon à sua procura, mas não o encontraram, como revelou a Simone de Beauvoir em seu retorno a Roma em 1961. E sim, essa é a própria Simone de Beauvoir que, se você já ouviu em algum lugar, deve estar pensando. Ela foi pesquisadora existencialista francesa e referência para o feminismo ocidental e, por questões óbvias, com lacunas quando se fala da experiência vivida pelo negro. Beauvoir não era basicamente amiga de Fanon, mas era companheira do seu grande amigo Jean-Paul Sartre, que foi quem escreveu o prefácio bombástico, para a época, é claro, dos Condenados da Terra. Eu quero deixar até claro nessa pequena construção que eu botei aqui no meio dessa leitura, que se você quer usar Frantz Fanon para combater o feminismo, você tem que lembrar que ele foi amigo do esposo de Simone de Beauvoir e, inclusive, permaneceu ali nos mesmos círculos filosóficos. Isso desvaloriza qualquer construção de Fanon? Não, muito pelo contrário. É só para você tomar cuidado quando for se posicionar em algum lugar falando de que Fanon combatia o feminismo. Até onde a gente sabe, isso aqui não existe. A gente poderia dizer, em palavras atuais, que Fanon não tinha nenhum preconceito contra o feminismo. Tinha até uma amiga que era. E antes de voltar, eu preciso dizer aqui que, talvez você tenha percebido, eu fiquei resfriado durante a gravação desse episódio, que levou alguns dias. Eu comecei bem, fui piorando, então até o final desse episódio, provavelmente, a minha voz vai estar pior. Dramas de quem tem filho em idade escolar, você tá ligado. Mas enfim, voltando. Sobre o ocorrido, vovó escreveria futuramente, abre aspas, 2 anos antes, ferido na fronteira marroquina, haviam-no enviado a Roma para se tratar. Um assassino profissional conseguira penetrar no hospital e chegar a seu quarto. Por sorte, ele vira no jornal de manhã que sua presença foi noticiada e se mudou o mais secretamente possível para outro andar. Certamente essa lembrança o atormentava quando desembarcou. Eu vou deixar claro aqui novamente que essa junção de fatos tão bem proposta é de Davidson Faustino. Na época, a imprensa romana atribuiu os 2 atentados à La Man Rouge, uma organização terrorista de ultradireita composta por colonos de origem francesa que viviam na Argélia. A organização também foi responsável por uma série de atentados contra outras lideranças do GPRA. Aliás, a sequência cinematográfica de acontecimentos levou alguns biógrafos a sugerir que essa organização também estaria na origem do primeiro acidente aqui relatado, que você ouviu no último episódio. Fecha aspas. Mudar o mundo tem um preço, concorda? Mas você pode estar se perguntando aí como é que um ex-combatente martinicano que se frustrou na Segunda Guerra Mundial poderia estar agora como porta-voz da organização que luta pela libertação de um país norte-africano. E mais ainda, o que isso tem a ver com a masculinidade negra? Para a segunda pergunta, na verdade eu não. O próprio Fanon tem a resposta na ponta do lápis. Ela é a primeira frase de Pele Negra de Máscaras Brancas, e é a seguinte, abre aspas, a explosão não ocorrerá hoje, é muito cedo, ou tarde demais. No entanto, com toda a serenidade, acho que seria bom que algumas coisas fossem ditas, fecha aspas. E nas minhas palavras, essa é uma construção muito complexa, como você pode ver. Bom, eu te respondi a segunda pergunta, e para a primeira pergunta, eu vou começar a construir essa resposta depois do intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto. Participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso. E agora é hora de se comprometer com esse futuro. O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio. Apoiar a Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade e com a frequência, que as rodas de conversa se ampliem e cheguem mais famílias, que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora.
Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa, desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/parenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso e você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração a você que já apoia o Parentalidade Preta. E isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. E a gente volta agora com a segunda parte do nosso quarto episódio aqui do nosso especial Fanon, irredutivelmente negro, aqui no Parentalidade Preta. Eu particularmente considero esse episódio muito técnico, porque ele traz citações importantes das minhas referências intelectuais para o Parentalidade Preta. E para não correr o risco de deixar passar alguma coisa, eu vou trazer aqui ipsis literis, na íntegra, um trecho do livro de um mestre que foi fisicamente professor de Frantz Fanon e intelectualmente meu. Tem uma obra dele que é basilar aqui para o Parentalidade Preta. Eu vou deixar o trecho, depois eu te apresento caso você ainda não conheça. Ele é o seguinte, abre aspas, mas falemos dos colonizados. Posso ver bem o que a colonização destituiu. As admiráveis civilizações indígenas e nem Dettering, nem Royal Dutch, nem Standard Oil jamais me consolarão dos astecas e dos incas. Uma breve pausa minha aqui para te lembrar dos caribes e dos taínos e, por que não, dos Yanomamis. Voltando, posso ver claramente aquelas civilizações condenadas a desaparecer, nas quais se introduziu um princípio de ruína. Eu vejo bem como a colonização contribuiu. Segurança, cultura, juridicismo. Enquanto isso, olho e vejo em todos os lugares onde há cara a cara colonizadores e colonizados, a força, a brutalidade e crueldade, o sadismo, o choque e, como paródia da formação cultural, a preparação às presas de alguns milhares de funcionários subalternos, artesãos e empregados do comércio e intérpretes necessários para o bom andamento dos negócios. Eu falei de contato entre o colonizador e o colonizado, só há espaço para o trabalho forçado, a intimidação, a pressão, a política dos impostos, o roubo, o estupro, a imposição cultural, o desprezo, a desconfiança, o necrotério, a presunção e a grosseria, as elites descerebradas, as massas aviltadas. Nenhum contato humano, porém as relações de dominação e submissão que transformam o homem colonizador em peão, em capataz, em carcereiro, em açoite e o homem nativo em instrumento de produção. É a minha vez de apresentar uma equação. Colonização é igual a coisificação. O Sua Tempestade fala-me de progresso, das realizações, das doenças curadas e dos níveis de vida elevados além de si mesmos. Mas eu falo de sociedades esvaziadas de si mesmas, culturas pisoteadas, instituições solapadas, terras confiscadas, religiões assassinadas, magnificências artísticas destruídas, possibilidades extraordinárias suprimidas. Eles me jogam na cara os fatos, as estatísticas, os quilômetros de estradas, canais e ferrovias. Mas eu falo daqueles milhares de homens sacrificados na ferrovia congo-oceânica. Eu tô falando daqueles que no momento em que eu escrevo estão cavando o porto de Abidjan à mão. Eu falo de milhões de homens que foram arrancados de seus deuses, suas terras, seus costumes, sua vida, a dança, a sabedoria. Eu tô falando de milhares de homens a quem foram inteligentemente inculcados o medo, o complexo de inferioridade, o temor, o ajoelhar-se, o desespero, o servilismo. Dão-me a visão total da tonelagem de algodão ou cacau exportado, acres de oliveiras ou videiras plantadas, mas eu falo de economias naturais, economias harmônicas e viáveis, economias na medida do homem indígena que foram desorganizadas, culturas alimentares destruídas, subnutrição instalada, desenvolvimento agrícola orientado para o benefício único das metrópoles, roubo de produtos, roubo de matérias-primas. Vangloriam-se dos abusos que foram suprimidos. Eu também estou aqui falando dos abusos, mas para dizer que aos antigos muito reais sobrepuseram outros muito detestáveis. Sou informado sobre tiranos locais que foram enquadrados, mas constato logo que, em geral, eles se dão muito bem com os novos tiranos e que, destes aos antigos e vice-versa, um circuito de bons serviços e cumplicidade foi estabelecido, em detrimento dos povos. Falam-me de civilização, eu falo de proletarização e mistificação.
Essas palavras são de Aimé Césaire, no seu livro O Discurso sobre o Colonialismo, que eu recomendo demais para a gente entender umas práticas que vão acontecendo ainda até hoje e se repetem nas relações sociais, nas relações entre países, enfim, elas sempre se repetem sob a mesma ótica. E se por hora você já quiser começar a ligar os pontos, eu vou deixar no link desse episódio um episódio do Parentalidade Preta, na verdade uma introdução chamada Malditos Homens Pretos, que fala um pouco dessa coisificação do homem e essa transformação em objeto, principalmente dessa repetição da dinâmica de colonizador e colonizado que vai permear muitas das nossas relações. O meu objetivo com esse episódio um pouco mais técnico, um pouco mais lido, era fazer com que a gente começasse a construir o conceito de colonialismo já a partir da sua própria crítica. E a gente vai começar a fazer isso de maneira um pouco mais propositiva no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, e esse episódio contou com referências indispensáveis para compreender o contexto histórico, político e subjetivo que atravessou a formação de Fanon. Para esse episódio especificamente, eu me apoiei em Frantz Fanon, um retrato de Alice Scherk, também mergulhei no Pele Negra de Máscaras Brancas, do próprio Frantz Fanon, usei trechos importantes de Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, de Davidson Faustino, e trouxe também algumas provocações de discurso sobre o colonialismo de Aimé Césaire. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoios de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma maneira diferente, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você apoia a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei um link para o post relativo a essa série lá no parentalidadepreta.com e lá você encontra links para comprar os livros que eu estou usando como referência para cá. Se você comprar pelos links que eu disponibilizei lá, eu já ganho uma comissão deles e você me ajuda de maneira espontânea, não vai ter nenhum custo adicional. O link para a campanha de financiamento coletivo e para acessar os links dos livros estão aqui na descrição do episódio e a partir deles você consegue acessar tudo que eu te referenciei aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima.